Essa pergunta, o que é fé e o que é razão para você, talvez para algumas pessoas, fé é uma coisa, razão é outra coisa, como se elas se fossem opostas. A fé utiliza da razão, porque qual é a definição de fé? A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia que é o livro cristão, que é o livro da fé, se algum dia nós aprendemos sobre fé, essa fé vem da Bíblia, então é a origem, é a base. Bom, lá está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Ou seja, é algo que eu espero que aconteça comigo. Porém, ela não é apoiada no nada, ela é apoiada em fatos. E fatos é razão, fatos da Bíblia, fatos da história. Ou seja, eu posso fazer através da fé hoje o que a história da fé me dá respaldo para ser feito. Então, fé e razão, para mim, elas estão juntas. Fé é a necessidade que o ser humano tem de acreditar que não está sozinho no universo. Apesar de saber que ele é profundamente só, que a vida é limitada, finita, e que após a morte nada existe, a gente tem que enganar um pouco e fugir dessa dor, dessa consciência. E desde o homem primitivo, nas cavernas, acreditando na lua, no sol, até o homem moderno, acreditando em várias religiões. Fé é uma necessidade interna do homem se consolar. Já a razão, inicialmente na forma de filosofia e mais recentemente na forma de ciência. A filosofia muda com o tempo, os valores mudam com o tempo, a ciência muda com o tempo. O que se acredita hoje na ciência não vai se acreditar amanhã. Então, na verdade, se cria essa confusão e esse antagonismo entre fé e razão, quando na verdade não existe. De forma alguma. Pelo contrário, a razão dá respaldo para a fé. Aquilo que é chamado de fé sem razão, eu poderia chamar de fanatismo ou até mesmo de superstição. A fé é apoiada na razão. Qual razão? A razão dos fatos históricos que já aconteceram. Há uma outra passagem na Bíblia também que fala de fé, que está em Tiago, que diz assim: a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé sem ação, ela é morta. Isso me lembra uma frase de Einstein, quando ele diz o seguinte: nada acontece até que algo se mova. Ou seja, a própria fé precisa de movimento, ela precisa de ação, ela precisa de agir. E aonde ela vai agir? Em fatos. Fatos que a própria história comprova, são os fatos da Bíblia. Sim, a razão tenta desmoralizar a fé, tornando a vida de uma maneira racional, entre aspas, racional, explicável do ponto de vista filosófico ou explicável do ponto de vista científico. Como eu já disse, ciência é uma coisa passageira que muda todo o tempo, as explicações mudam, mas a razão tem essa pretensão de desmoralizar a fé. Círculos mais eruditos, a razão domina, os círculos intelectuais. Então, a gente vê que nesses círculos intelectuais existe muito pouca gente que tem fé. Essa briga, como eu disse, é falsa, porque na verdade são coisas diferentes. Uma coisa não implica em excluir a outra. Quem tem fé nega muito ciência, não deveria, afinal de contas provavelmente está vivo porque a ciência salvou a vida dele várias vezes. Quem tem razão nega a fé. Desde que o mundo é mundo, sempre houve pluralismo da fé, sempre houve diversidade da fé. Mas o fato é, se como cristão nós cremos em Deus e em Cristo, nós precisamos de uma base, nós precisamos de um fundamento.
E a Bíblia é esse fundamento, porque a Bíblia ela tem toda a história, não só do cristianismo, mas de Deus, desde o início da humanidade. Então, quando se fala de que há muita ou diversos tipos de fé, não é uma coisa de hoje, mas todas elas apontam para a fé. Sim, pelo menos para mim, sim. O número de religiões, de cultos religiosos, de formas pelas quais se acredita em Deus pelo mundo é gigantesca, quase infinita. Todas, no fundo, servem como consolo para a sua existência, e a fé também serve como uma maneira de manter você dentro de um controle social, de normas sociais, de você se manter domesticado, produzindo, trabalhando, enriquecendo quem é rico, mantendo quem está no poder e sendo, evidentemente, mais uma cabeça de gado no rebanho, né? Bom, a fé, ela começa quando as circunstâncias dizem não, quando tudo aquilo que é físico e material diz impossível. A fé ri das impossibilidades. Aí entra a fé no sobrenatural, a fé na existência de Deus, a fé de que um milagre pode acontecer. E o que é um milagre? Um milagre, na verdade, é um ato, um fato promovido por Deus dentro da ciência dele. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que para os homens hoje é impossível, mas amanhã se tornará possível. A fé começa na educação do ser humano. Você pode ser educado numa família de pessoas sem fé, ou pode ser educado numa família religiosa. A fé pode se manter durante toda a vida, ou você pode ir perdendo gradativamente a fé à medida que você for se familiarizando com teorias filosóficas, ou se você for se enfronhando no conhecimento científico. Interessante, porque existem estudos genéticos que mostram que para crer tem que ter uma tendência, além de educacional, financeira, social, tem que ter uma tendência genética para ter fé. A razão sempre vai terminar, porque você nunca vai conseguir explicar tudo o que acontece no universo com a razão. Nós somos incapazes de entender tudo, e se é que dá para entender tudo, se é que tudo tem explicação. Hoje se questiona muito se existe causa e efeito em tudo, se tudo tem motivo.